Bom dia, hoje a nossa leitura vai ser em Provérbios 29. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. O homem sanguinário aborrece aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. O pecado, o receio do homem armará laço, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então você vê aqui um provérbios de ensinamento. Aqui ele está se referindo quais as consequências que o homem ímpio tem e quais os benefícios que o homem justo. E ele tem uma passagem que diz assim: quando o ímpio, deixa eu ver bem aqui onde é. Quando há um homem justo no poder, o povo se alegra. Mas quando há um ímpio, o povo chora. Nós temos que ter muita sabedoria, buscar sempre no Senhor. O livro de Provérbios, ele é um livro maravilhoso, ele é um livro que ele traz ensinamento para os pais, a correção, tanto para os pais como para a criança. Como devemos nos comportar diante dos nossos pais. Porque nós vivemos uma geração de filhos desobedientes. Os filhos não obedecem mais os pais. Eles acham que com ele já 13 anos, 14, 15, ele já pode fazer o que ele quer. E a Bíblia, a lei diz que o filho só é livre, só toma atitudes próprias quando ele completa seus 18 anos. Aí sim, mas enquanto isso ele está sobre a tutela dos pais. Mas hoje os pais perderam completamente o domínio dos seus filhos. Por quê? Porque quando criança não ensinou o menino no caminho que devia andar. Se ele vê o pai fazendo coisas erradas, ele vai seguir o exemplo do pai. Se a mãe é uma mulher que não tem sabedoria, ele vai seguir o exemplo. Se ela for sábia, se o pai for um homem sábio, ele vai seguir aqueles que ele está vendo os pais fazer. Porque os pais é o espelho dos filhos. Por isso que o Senhor aqui, o profeta, ele está exortando, nos exortando, dizendo como devemos ser, deixar a impiedade para lá, nos arrepender, nos consertar diante do Senhor. A bondade de Deus conduz o homem ao arrependimento. Um avivalista maduro sabe disso e pratica esse aprendizado, temperando suas fortes palavras de correção,
com misericórdia. Os líderes de avivamento estão condenados à fúria e aos tons ásperos se esquecerem esse princípio. O avivamento atrai escárnio e zombaria. Esses zombadores podem certamente impedir uma cidade ou região inteira de resolver avivamento de Deus se estratégias espirituais sábias não forem usadas. Então hoje nós estamos vivendo esses momentos. Pessoas com falta de sabedoria, que vem fazendo com que as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, os adultos também, se desviem por caminhos que não é digno, que a Bíblia condena. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, desde Provérbios, desde de Apocalipse até... Desde de Gênesis até Apocalipse, você vai entender os ensinamentos do Senhor. Você saber como conduzir o seu filho. Em Provérbios tem uma parte lá que fala da correção do filho. Não é espancar, é corrigir, fazer a correção. É você sentar e conversar. Depois, se ele não obedecer, aí vem a correção mais forte. Não com espancamento, porque espancamento não resolve, não. O que resolve é o diálogo, é a conversa, é explicar para ele o que é certo e o que não é, porque ele vai entender. Quando ele é criança, se você ensinar ele de pequeno, ele vai crescendo sabendo que aquilo ele não pode fazer. Mas quando você deixa o menino à vontade, o menino é desobediente, faz pirraça, rola no chão, e os pais fazem sorrir, ele toda vez vai fazer aquilo porque ele sabe que ele não vai ter correção. Quando ele chegar à fase de adolescente, aí essas desobediências só vai crescer mais e mais até chegar ao ponto de agredir os pais, como a gente tem visto muito hoje no século XXI. Pais e mães sendo agredidos, porque não tem mais domínio sobre os filhos, não sabe mais como corrigir esses filhos. Porque quando era necessário o diálogo, ele não houve esse diálogo. Não houve essa conversa sentando na mesa, o pai de um lado, a mãe do outro, e os filhos ali ao redor, para ouvir os ensinamentos dos pais. Porque se eles tivessem buscado na palavra, nós temos que buscar na palavra, para que possamos ter uma família alicerçada na rocha. Essa família alicerçada na rocha é quando ele busca esse ensinamento. A própria palavra de Deus diz, ensina o menino o caminho que ele andar. Mesmo que ele se desviar, mas ele nunca vai esquecer dos ensinamentos. Vai estar o temor dele ali, porque ele recebeu um bom ensinamento. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Que cada pai, cada mãe venha cuidar das crianças corretamente. Hoje nós temos o Dia Internacional da Criança. Que essa criança ela seja cuidada, protegida, porque muitas vezes os próprios pais não protegem as suas crianças. Vamos proteger as nossas crianças, porque ela é a geração do futuro. Vamos dialogar, conversar, ensinar o que é bom para nossos filhos, para nossas crianças. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos, se inscreva no meu canal, para que essa mensagem possa ser levada a mais pessoas. Que Deus nos abençoe.